Meu nome é Celina Paulo Santos. Meu nome é Selma Rosa. Eu sou Aleiro Fonger. Meu nome é Wanda Lúcia de Almeida dos Santos. Meu nome é Francisco Alfredo Silva. Meu nome é José Pereira. Sinto saudade dele. Todos os momentos, tá? Meu nome é João Ribeiro dos Santos. Ou em terra assim, o menos rico, milionário daqui de Curitiba não tem um tempo que aquele homem teve. Foi um pai, vou falar, foi um pai. Tudo. Eu não era nascida na época, meu pai só tinha 3 irmãos, né? Os mais velhos, eu ainda não tinha nascido. E era uma invasão aqui. E não tinha nada. As pessoas começaram a invadir. E como, toda invasão, sempre, terra, onde tem terra, tem herdeiros, Eram terrenos de herdeiros. E meu pai, como tinha ética, ele não queria ser um invasor. Aos 3 anos vim para Curitiba. Meu pai veio buscar uma vida melhor para a nossa família. Chegando aqui, encontrando várias dificuldades, se tornou um líder comunitário com muito sucesso. Fazemos várias melhorias para a comunidade, se tornando presidente da associação e desenvolvendo um bom trabalho. E aqui a população dessa vila, todo mundo sentiu muita falta, estão sentindo falta da presença dele aqui. Para nós aqui, ele foi uma grande pessoa. Toda essa vila é conhecida, também das autoridades. As autoridades sempre estavam na casa dele, junto com ele, e nós todos juntos. E junto com ele 34 anos. Conheci o seu Valentino quando a gente veio do interior e foi um grande homem para nós, na nossa associação aqui. E ajudou muita gente, desde os princípios básicos, quanto água, luz, o que comer. E assim, foi um grande homem para a gente, a quem somos hoje, devemos muito a eles. Bem, o que ele pudesse ajudar a gente, ele ajudava. Bem, ele não tinha desprezo para fazer o bem pra gente, né? Não sei, pra gente como qualquer pessoa procura ser, né? Então eu não tenho que queixar dele, né? Eu tinha muita amizade com ele. Uma vez que resolver, ele que resolvia pra mim. Ele fundou a associação, na época da ditadura, foi muito difícil. Então todo mundo falava para ele largar a mão da associação, por causa que era tempo da ditadura, mas ele não desistiu. Queria ver todo mundo, cada um em suas casas, e continuou o trabalho. A minha ligação com o Sr. Valentino foi uma coisa assim muito, que eu posso dizer para você assim, olha, foi uma bênção de Deus. Foi uma bênção de Deus a minha ligação com ele. Eu estava esperando a minha filha, que hoje ela está com 23 anos, essa minha filha. E a situação estava muito complicada, muito complicada. E daí a gente tinha dificuldade de muitas coisas. E daí foi uma época que o governo começou a oferecer leite gratuito para as pessoas pobres. E seu Valentino, como uma pessoa, sempre foi muito esperta, uma pessoa muito dedicada, uma pessoa que corria atrás do que ele queria, ele já tinha corrido atrás desse leite para trazer para a associação. A associação naquela época era um barraquinho, era coisinha de nada. Isso aí que tinha uma invernada, e aquela invernada cheia de gado, e nós ali no meio. Eles, ó, Suzana, olha como é que Deus nos ajuda, aí, ó, como é que Deus está ajudando nós. Eu acordei, assustei chorando. Primeiro Valentino, depois Valentino Ana, depois de Ana Merita, depois de Merita eu, depois de eu João, depois de João nasceu um com o nome de Nel, morreu, depois de Nel Essi, depois de Essi Vago, depois de Vago Rafael, depois Rafael a Maria. Essa molecada aí. A associação, meu pai sempre fazia, como ele era sem fim lucrativo, o que ele fazia para arrecadar, junto com os prefeitos, vereadores,
ajuntava uma vez por ano no dia 7 de setembro, que é o dia do aniversário da associação. Todo ano ele fazia uma festa com as crianças, assim, que eu lembro, assim, uma vez foi muito legal, porque ele juntou os políticos, trouxe trenzinho, trouxe brincadeira para as crianças. Acho que isso marcou bastante, porque na época era um bairro bem escasso, as pessoas não tinham, né, recurso de nada. Hoje já não, hoje as pessoas que moram aqui são, né, de nível médio. Meu pai era um homem muito interessante, porque ele era antigo ao mesmo tempo atual. Gostava dos seus netos, chegou a alcançar a 4ª geração e gostava da família sempre próxima. Ele não deixou que a dificuldade da vida o tornasse triste e infeliz, mas sempre batalhou muito para nos dar uma vida confortável, com carinho, com respeito, e tudo que temos hoje foi conquistado com muito amor, com muito esforço, né? Ele sofreu um acidente, foi aposentado por invalidez, mas nunca desistiu. Foi uma luta muito forte isso aqui, para negociar, para comprar dos proprietários, os herdeiros, para desenrolar toda a documentação. Foi um trabalho muito terrível e forte. A maior dificuldade do terreno foi para deslembrar, primeiro saiu uma escritura no nome de todos, daí depois para dividir a escritura individual para cada um seu. Esse deu muito trabalho, foi 8 anos de luta. Olha só, como aqui não tinha banheiro na época, não tinha infraestrutura alguma, então, como ele era amigo do meu pai, por causa da igreja, então assim, tudo que a gente precisava no dia a dia, até tomar banho, a gente chegava na casa dele, ele acolhia a gente com um bom grado, até porque não tinha trabalho, né? Era bem difícil o trabalho. Meu pai também passou por dificuldade, passou um tempo desempregado. Então assim, aquele princípio básico ele conseguia pra gente, fazia pra gente o que a gente precisava. Essas ruas aqui não tinha asfalto, não tinha pó, a valeta era céu aberto. Não tinha nem água nem luz, então ele conseguiu tudo isso pra gente. Eu pedi a Deus que Jesus desse a saúde a ele. Bem, porque a gente é o irmão mais velho, né? Nós pedíamos que Jesus desse a saúde a ele, né? Então, no dia que foi para se botar ele lá, eu não sei se eu já estava meio surdo, as meninas pediu, a Celina, falou: tio, bem ver se eu quero falar lá alguma coisa do pai. Mas eu estava assim, Passado. eu estava pasmado, eu nem tive onde de falar. Porque você já viu o irmão dentro do caixão, né? Você não tem nem onde de fazer um discurso. Você está calado e calado fica. Porque aqui está no pensamento. Eu acho que ninguém vai falar uma palavra diferente dessa para você sobre ele. E ele deixou muita saudade. Porque ele foi um homem muito excelente, entende? Aqui para a população inteira. E ele é uma pessoa que ele ajudou muito o pessoal aqui da vila. E através dele foi que abriu o caminho para os parentais em tudo para o Paraná, foi ele. Porque ele veio na frente, né? Veio na frente, depois veio eu, depois veio Joãozinho, depois veio João Pereira, uma da minha irmã, e foi de todo mundo. Amigo, tudo por ele, né? Aí um dia uma pessoa falou pra mim: olha, fulana, a dona Wanda lá embaixo, o seu Valentino, na associação está doando leite, né, para as crianças. Eu tinha 5 filhos, meu olho me arrapou. Aí eu peguei e falei assim: falei, mas então eu vou lá. Aí mas não me deu coragem. Quando foi um dia ele passou lá em casa e falou: dona Wanda, tem leite na associação, a senhora tem essas crianças, vai lá pegar, vai fazer uma fichinha lá, a senhora pega o leite lá para as crianças e tal, assim, sabe? Foi aí que começou a minha amizade mais, assim, como se fosse uma coisa mais firme entre eu e ele, a família dele. Aí eu
peguei e vim, fui na associação. E justamente aquele dia que eu cheguei na associação, estava grávida da minha filha, já estava uns 4, 5 meses da minha filha, assim. Cheguei na associação, tinha muita gente, tinha bastante gente. E o seu Valentino sempre foi uma pessoa, nossa, ele era uma pessoa assim que ele não deixava a peteca cair. Certo é certo, errado é errado, justo é justo, injusto é injusto. Ele, muitas das vezes, ele falava pra mim, olha, pra gente, ele ia nesses lugares aí de políticos, que nem Câmara Municipal, né, ele ia nos lugares onde ele podia achar, ele brigava, ele discutia, né, que inclusive tem até hoje, né, tem governadores aí, tem vereadores aí que é testemunha disso. Porque o seu Valentino não sossegou enquanto ele não viu isso aqui erguido, todo mundo dentro das suas casas. Foram 10 anos de luta disso aqui para ele conseguir, todo mundo assentar, todo mundo e cada um ter sua escritura na mão. A maior guerra dele aqui, nessa associação, foi que todos tivessem a sua moradia. Ele contava a realidade dele. As casas, todas elas tinham mais ou menos aquela casa. Eu sempre confiava assim que ele tinha muita segurança. Entrou o Riquião, né, o advogado, entrou o doutor Adés de Páscoa, o advogado, o Teixeira. Então ele estava bem calçado com as autoridades. Então a gente... Financeiramente nós sempre fomos um pouco desprovidos nessa área. Meu pai trabalhava muito com a minha mãe, então eles não tinham condições de nos ofertar dinheiro, mas isso não foi impedimento na nossa vida, porque começamos a trabalhar cedo, devido à necessidade que nós tínhamos e aprendemos muito. Mas foi suprido pelo amor, cara, nunca faltou pão para cada nessa casa. Ele só não ajudou a comunidade do Parque Industrial, mas sim em outras comunidades, do Barigui, que ele deu lotes, ele não ficou com nenhum, ele poderia ter ficado, e o Riquião falou assim, não, seu Valentino, você que vai distribuir. Ele poderia ter ficado com uns 4, 5 lotes, estava no poder dele, ele não ficou com nenhum, o único lote que ele ficou foi aquele que ele pagou, né? Então ele, assim, ele foi uma pessoa muito ética e empreendedor, porque se mesmo sendo analfabeto, ele poderia falar assim, ai, né? Eu sou analfabeto, não sei, não tenho conhecimento, não tenho um bom vocabulário, mas ele correu atrás dos princípios, de ajudar o próximo, sem querer algo em troca. Meu pai sempre ensinou, né, para fazer o bem, não olhar a quem. Um dia antes da morte dele, me bateu aquele sentimento assim, de visitar ele, não fui. Meu pai foi, nessa noite que ele faleceu, meu pai foi visitar ele e falei assim, não, vou visitar ele amanhã cedo, mas esse amanhã cedo para ele não chegou. O governador Riquião, que era governo do estado, de vez em quando ia almoçar lá na casa dele, né? Ele contou pra mim que um dia foi conversar com o Riquião lá no Palácio do Iguaçu, daí chegou e falou com o guarda, o segurança que queria falar com o Riquião. O segurança falou, não, o senhor não pode ir lá conversar com o Riquião não. E quer falar lá com o Riquião, passa pra mim que eu passo pro Riquião. Daí ele falou com ele, fala com o Riquião que é o Valentim, e eu quero falar com o Riquião. Daí o segurança falou, ô Riquião, governador, aqui tem um senhor aqui, que não Valentim, quer falar com você. Ele falou, manda ele subir a escada, viu? Ele subiu a escada, foi bater lá no gabinete do Riquião. Bastante dificuldade que ele tinha. Não é fácil. Nossa, quando ele me viu com uma alegria tão grande, ele segurou na minha mão, ficou segurado na minha mão. Ainda contou umas histórias mesmo tão fraco. Me contou umas histórias, fez a gente rir, né? Fez a gente dar risada. E daí ele falou pra mim, ah, dona Wanda, agora eu tô sossegado. Agora eu tô sossegado. Tá? E eu senti que aquilo era o momento final. Entre nós houve uma boa amizade, sempre uma pessoa muito humilde, muito bom, e ele descansou. Fiquei com ele todos os momentos, né, depois que ele faleceu, de buscar todo aquele trâmite chato de velório, fiquei com ele, tipo assim, até descer a sepultura eu estava presente com ele, então assim, não ficou nada mesmo, a não ser a saudade, isso vai ficar para sempre, né. Eu amo o Valentino Ribeiro do Estado.
Ele falou assim que não queria morrer no hospital e nem no de médico. E foi um sonho realizado. E parece cômico se não fosse trágico. Eu falei assim, eu queria ver como que seria meu velório. Né? Eu queria ver como as pessoas iam reagir nesse momento. E nesses 20 dias eu acho que passavam por média de visita para ele, umas 60 pessoas por média vinham visitá-lo e choravam e assim, não conseguia acreditar que estava para acontecer, né? Chega de manhã, marca uma hora, a Kombi leva, instala a barraca e ficam ali plantados, distribuindo material e recebendo a visita circulante dos deputados eleitos e de pessoas que tenham algum peso eleitoral na sociedade, como, por exemplo, o nosso amigo Valentino. Que prazer de te ver aqui, Valentino. O Valentino remanesce das nossas lutas pela posse da terra para o pessoal da periferia que não tinha onde morar. No Parque Industrial, nós conseguimos montar uma poupança na Caixa Econômica, o pessoal todo contribuiu, e nós consolidamos uma área que era uma área de invasão, comprando do proprietário e pagando à vista quando a poupança se completou. O Valentino era o presidente, não sei se é hoje ainda, se não é, devia ser, porque é a marca principal desse processo, é a Zefa. Mas então a Zefa vai inspirada pelo Valentino.